Como você pode ver, é um plasma colorido. Quando o Sol está entrando ou saindo de nossa região, ou o que os mentirosos do mundo chamam de nascer e pôr do Sol, vemos uma variedade de gradientes de cor à medida que a luz viaja através da atmosfera e da ionosfera acima de nós. Quando o Sol não está mais viajando acima da nossa região, o céu perde a cor e podemos ver as estrelas no firmamento adentro. Embora os cientistas oficiais designem a ionosfera como uma camada atmosférica, é na verdade uma camada etérea. Éter é o tecido ou elemento que carrega o eletromagnetismo e conecta tudo em nosso reino. É o tecido que faz o Sol e a Lua e sua jornada concêntrica acima do nosso disco possível, em primeiro lugar. Éter é o misterioso quinto elemento, que conecta tudo eletromagneticamente através da energia vibracional. É a cola, a rede, a força motriz por trás de absolutamente tudo. Os outros 4 elementos, ar, fogo, água e terra, só existem por causa do éter. Eles são expressões das vibrações do éter. A cimática é um bom exemplo da presença do éter. As frequências alimentadas através da placa de Gladney fazem a areia ou o sal formar formas geométricas precisas e complexas. Quanto mais alta a frequência, mais complexo é o padrão geométrico. Mas qual é o conduíte que leva as vibrações das frequências e permite que a areia tome tal forma? Isso é o éter em ação. É por isso que vemos frutas e vegetais que de perto assemelham-se a padrões climáticos. É o éter em ação. Toda a matéria é etérea, e a superfície e a forma dessa matéria são diferentes expressões do éter, determinadas pela frequência e vibração. Éter é a ponte entre a frequência eletromagnética, a energia vibracional e a forma da matéria em si. Você poderia chamar de Espírito Santo de Deus. O discurso histórico e científico do éter é deliberadamente uma manipulação. O inimigo introduziu a verdade apenas para desacreditá-la posteriormente. Entre algumas das proeminentes figuras do passado que mencionaram o éter, temos o chamado Aristóteles, ou chamado de quinto elemento. James Clerk. Maxwell, o chamado pai do eletromagnetismo, falou do éter, afirmando: em várias partes deste tratado, uma tentativa foi feita para explicar fenômenos eletromagnéticos por meio de ação mecânica, transmitida de um corpo para outro, por meio de um meio ocupando o espaço entre eles. A teoria ondulatória da luz também assume a existência de um meio. Temos agora que mostrar que as propriedades do meio eletromagnético são idênticas ao do meio lumífero. O meio ao qual ele se refere aqui é o éter. Albert Einstein e outros solidificaram com sucesso o modelo heliocêntrico através de escolas fraudulentas de pensamento científico. Mas mesmo Einstein não podia negar a presença do éter. De acordo com a teoria geral da relatividade, o espaço é dotado de qualidades físicas. Neste sentido, portanto, existe um éter. De acordo com a teoria geral da relatividade, espaço sem éter é impensável, pois em tal espaço não haveria sequer uma propagação de luz. Mas também nenhuma possibilidade de existência para os padrões de espaço e tempo, trenas, relógios, nem, portanto, intervalos de espaço-tempo no sentido físico. Mesmo os cientistas contemporâneos, sob o feitiço do heliocentrismo, admitem que é absurdo negar a existência do éter. Hoje, o vácuo é reconhecido como um rico meio físico. Uma teoria geral do vácuo é, portanto, uma teoria de tudo. Uma teoria universal seria apropriado chamar o éter de vácuo, mais uma vez. Voltando à ionosfera etérea, como eu disse, esta camada de éter acima de nossas cabeças é um mar constante de elétrons e é responsável pelo plasma colorido acima que chamamos de céu. A fonte de seu eletromagnetismo é o Sol. É por causa dessa camada ionizada que obtemos raios ionosféricos na forma de sprites, que, por sua vez, influenciam as tempestades abaixo. Um íon é um átomo ou molécula com uma carga elétrica.
Eletricidade é um fluxo contínuo de íons. Os eletrólitos em nosso corpo são ionizados. Tudo está conectado por eletromagnetismo e o éter. Nossos ancestrais, historicamente altamente desenvolvidos e sofisticados, não só entenderam o funcionamento do éter, mas desenvolveram métodos para colhê-lo com maestria, como combustível para alimentar toda a Terra. E embora o processo exato pelo qual eles foram capazes de extrair o éter seja deliberadamente escondido de nós, permanecem desconhecidos. Restos estruturais que a humanidade tem reaproveitado e reutilizado como arquitetura nos oferecem muitas pistas de como tudo funcionava. As evidências estão em todos os lugares para quem tem olhos para ver. Uma vez que você tenha visto, torna-se tão óbvio que você vai se tocar por nunca ter notado antes. O assunto é muito complexo e demoraria para realmente aprofundar. Então, por enquanto, vamos dar uma olhada mais de perto em algumas dessas estruturas e vou apresentar alguns conceitos básicos. À medida que continuamos nossa jornada, vamos explorar tudo em mais detalhes, como fazemos em todos os lugares. No topo de todas essas estruturas magníficas, torres e pináculos que se elevam em antenas penetrantes, era através dessas antenas complexas que o éter era colhido. Você vê, após a grande reinicialização dos anos 1800, o inimigo fraturou o antigo mundo unificado e a compreensão de Deus, e criou várias religiões para tentar esconder Deus e justificar a existência de tais grandiosidades em belas estruturas tecnológicas, e eu sei que isso pode espantar algumas pessoas. Mas fique comigo. Eu não vou te decepcionar. Por enquanto, é fundamental entender que muitos dos ícones religiosos que adornam e compõem essas antenas nunca foram indicadores de religiões diferentes no mundo antigo, nem pretendiam ser. Eles indicam algo totalmente diferente. Geralmente são feitos de cobre e ouro, ambos excelentes condutores de eletricidade. Em muitas das estruturas que chamamos de catedrais, as pontas simétricas dos pináculos funcionavam de maneira semelhante, extraindo o éter da ionosfera. Uma vez coletada a energia, ela era inevitavelmente puxada para a parte superior maior dessas estruturas. Ao examinar muitos dos interiores desses domos, podemos perceber que eles dependem extremamente da ornamentação simétrica. Isso é conseguido por recortes ou cavidades na alvenaria. No mundo do eletromagnetismo, um ressonador de cavidade funciona através da simetria para produzir oscilação ou vibração de partículas energéticas. Formas simétricas forçam partículas energéticas, ou íons, a vibrar de maneira constante. E é por isso que vemos ornamentação simétrica perfeita dentro do teto de muitas estruturas em domo. Sem dúvida, parece absurdo, mas a maioria dessas estruturas também apresenta um tipo menor de ressonador de cavidade, ou o que é mais propriamente chamado de magnetron de cavidade, que oferece certa clareza quanto à função real dessas estruturas. Um magnetron de cavidade é um tubo de vácuo de alta potência que gera micro-ondas usando a interação com um fluxo de íons com um campo magnético enquanto está no relacionamento. Um magnetron opera através de uma cavidade de vácuo simétrica. Ele emite micro-ondas poderosos que podem agir como uma fonte de energia livre se você quebrar a simetria ou fechar o vácuo, e não funcionará mais. Mas você pode ver a semelhança? Essas estruturas nunca tiveram a intenção de manter vidro dentro delas, com os controladores adicionando o vitral às janelas rosáceas para desligar a função dos magnetrons. Eles fecharam nossos instrumentos de energia e eles estão por toda parte nessas estruturas.
Curiosamente, se você olhar para a geometria de seções inteiras das estruturas em si, fica muito evidente que elas funcionam totalmente como um magnetron de cavidade, para gerar energia. Todos os magnetrons de cavidade consistem em uma câmara central circular de metal, pela qual a corrente sai, chamada de cátodo. Observe essa palavra, cátodo. Isso te lembra de outra palavra, catedral igual a cátodo. Como com tudo ou mais, eles corrompem a verdade e escondem as coisas que estão à vista. Os controladores removeram a maior parte dos cátodos integrantes desses magnetrons de cavidade, mas existem algumas estruturas hoje em que você pode ver vestígios do antigo cátodo ainda presente. O extremo alinhamento e simetria e cavidades dentro dessas estruturas não é coincidência. A ornamentação simétrica funcionava de maneira semelhante, fazendo com que as partículas energéticas vibrem de forma constante. As flores dentro dos quadros podem ser entendidas como ressonadores acústicos semelhantes, trabalhando para vibrar os íons. É aqui que a energia estaria continuamente manipulando em energia vibracional e eletromagnética de frequências específicas. Olhe bem para esses magníficos ressonadores acústicos. Você poderia fabricar um deles manualmente em tal altura? Por que um povo subdesenvolvido gastaria tanto do seu tempo elaborando ornamentos tão perfeitos e simétricos, especialmente se não tivessem função e fossem puramente estéticos? Não faria sentido. Os ressonadores de cavidade e magnetrons tinham que funcionar em parceria com um motor central, ou reator. Contendo todas essas estruturas, tanto o ressonador quanto o reator são palavras interessantes, assim como as palavras condutor, gerador, criador e marcador. Todos eles contêm a palavra Thor dentro de sua estrutura linguística. Eles guardam uma memória linguística homenageando o torus, ou campo toroidal. O torus é o fluxo do eletromagnetismo. Sem este fluxo de energia, não existiria vida na Terra. Ninguém pode realmente saber com certeza, mas alguns sugerirão que o motor era provavelmente semelhante a um reator de fusão. Os traços desses motores podem ser encontrados em todos os geradores maiores. A concha vazia de um motor costumava residir, geralmente, mas nem sempre, octogonal. Esteve bem na nossa cara o tempo todo. Os controladores removeram os motores, às vezes reutilizando o espaço e outros componentes, às vezes saindo da base estéril ou tentando encobri-los. Essas estruturas octogonais em catedrais, edifícios governamentais, mesquitas, coretos anexados, a menos que tenham sido reaproveitadas, essas estruturas parecem não conter função. Em geral, elas não contribuem para a estrutura geral. Parecem supérfluas e desnecessárias. Teorias surgiram de que os motores, o mecanismo tecnológico central, era semelhante a um tokamak. Enquanto eu não descrevo esta ideia que se tornará evidente mais tarde em nossa jornada, por enquanto, vamos usá-la para fins ilustrativos. Um tokamak é um dispositivo poderoso que usa um campo magnético para produzir plasma na forma de toros. Os tokamaks contemporâneos que vemos são usados na energia de fusão termonuclear. O campo toroidal do tokamak, em conjunto com os íons vibrantes do éter, reproduzem um poderoso campo eletromagnético condutor de gases chamado plasma, assim como nosso Sol e Lua e ionosfera. Se aqueles do mundo usassem algo muito semelhante à capacidade de um tokamak, então o resultado seria uma abundância de energia eletromagnética poderosa, limpa e gratuita, que poderia abastecer cidades inteiras em toda a Terra.